Cumprimento todos os irmãos e ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma manhã, tendo a oportunidade de desfrutarmos de uma vida diária com Deus. Eu quero aqui hoje trazer uma meditação que eu traria como tema o que vem após a morte. Antes de entrarmos no texto, gostaria de deixar essa pergunta no ar. Talvez você tenha suas convicções, talvez você nunca tenha se perguntado o que vem quando darmos nosso último suspiro aqui na Terra. E gostaria de convidar você para junto meditarmos comigo na palavra do Senhor e entendermos o que as Escrituras Sagradas dizem acerca disso. O texto que nós vamos ler hoje se encontra em Hebreus, capítulo número 9, versículo número 27, em que a palavra do Senhor diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Amém? Meus amados irmãos e amigos que nos têm acompanhado, aqui o autor que escreve esta carta aos Hebreus, ele é desconhecido, porém sabemos que foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo todas as escrituras da Bíblia Sagrada. E aqui, meus queridos irmãos, gostaria de trazer a temática sobre após a morte. Existem filosofias que pregam que após a morte acontece a aniquilação da alma, acaba-se todas as coisas, todas as dores, todas as emoções, todas as lembranças, você simplesmente deixa de existir. Existem outros que acreditam na reencarnação, que após morrer você vem novamente para este mundo, em um outro corpo, com um outro nome, uma outra família, talvez em uma outra classe social, para você reparar os erros que você cometeu na sua vida. Existem outras crenças ainda que baseiam-se na ideia do purgatório, que ninguém é tão essencialmente bom para morrer e subir direto aos céus, e nem tão ruim o suficiente para morrer e ir direto para o inferno. Essa é a doutrina do purgatório, que você passa ali o tempo tendo seus pecados expurgados para então você ascender ao céu. Mas aqui não é objetivo discutir ali filosofias, religiões. Eu quero tratar aqui o que o Senhor Deus determinou aos homens. Qual é a cosmovisão bíblica sobre o fenômeno da morte que rodeia todos nós. Meus queridos irmãos, nós cristãos temos que ter em mente que a morte não deve ser encarada ali como o fim da vida. Mas a morte é apenas um caminho, uma passagem, para nós então vivermos a eternidade. Só que existe um contraponto. Nós somos criados para vivermos eternamente, porque nós temos ali, quando o Senhor criou o homem, Ele soprou em nós o seu espírito. E nós somos seres tricotômicos, dotados de corpo, alma e espírito. O corpo volta à terra e aguardará a ressurreição. A alma, que é a sede de nossas emoções, nossa consciência, permanece ali ativa. Só que, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que ao homem está ordenado uma única morte. Diante da Bíblia não existe a possibilidade de você morrer, você retornar depois de um outro corpo, até porque não teria sentido nenhum, seria ali cair entre nós um ciclo terrível que já é sofrido vivermos aqui nessa terra, as tribulações, as dificuldades, então você morrer e voltar novamente é algo que não nos traz esperança. A nossa esperança é que o Senhor Jesus Cristo garantiu que
quando ele falou para aquele ladrão na cruz: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mas não porque aquele ladrão simplesmente merecia, porque na verdade ele não merecia. O que ele merecia era justamente aquela morte, aquela condenação. Mas aquele ladrão, ele reconheceu no seu último instante de vida que Jesus Cristo era um homem inocente, que Jesus Cristo era o Senhor. Ele arrependeu-se de seus pecados e clamou misericórdia de Jesus. E Jesus naquele momento disse: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso já confronta ali e derruba por terra a ideia de um purgatório ou de uma reencarnação. Outro acredita que quando morremos você é simplesmente aniquilado. E talvez para muitos seria até uma esperança, né? Morrer, acabou tudo, não existe mais nada. Aniquilação total da alma, do corpo. Porém, a palavra do Senhor vai dizer que após, imediatamente, você tombar aqui na terra, se dar o seu último suspiro de vida, você entra em juízo diante de Deus. Se você nasceu de novo, se você creu no Senhor Jesus Cristo, se você crê no Espírito Santo e buscou ali uma vida de arrependimento, uma vida de retidão, você está justificado diante do sangue de Jesus, diante do sacrifício na cruz do Calvário, que você conquistou ali pela fé, não por mérito seu, mas por mérito de Jesus. Agora, quantos não creem em Jesus ou dizem até crer, mas não submetem a seu senhorio, não entregam a sua vida para Jesus, não buscam viver de acordo com a sua palavra, e ainda assim acreditam que terão acesso livre ao céu. Mas a palavra do Senhor diz isso. O Senhor Jesus Cristo vai dizer: olha, sede santos como eu sou santo. O Senhor Jesus Cristo, quando começa o ministério, seus discípulos estão seguindo ele, ele diz: olha, quem quiser vir após mim, um convite que ele faz, ele só dá uma condição: olha, se você quiser vir após mim, tome então a sua cruz e siga-me, e negue-se a si mesmo. Ah, meus queridos irmãos e amigos, como é difícil nós negarmos a nós mesmos, não é verdade? Nós dizemos não para nós mesmos, muitas vezes para nossos sentimentos egoístas, muitas vezes para aquilo que nós queremos, que nós achamos que é bom para a gente, quando na verdade não é. Este é o princípio. Mas Jesus promete que aquele que nega a si mesmo, que carrega a sua cruz, aqueles que seguem ele terão nessa vida 10 vezes mais e por fim a vida eterna. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar hoje. Talvez você ainda não saiba para onde você vai, você não tenha certeza para onde você vai. Que hoje você possa refletir sobre, olhar para a cruz do Calvário e enxergar ali a salvação que há no Jesus. Entregar a sua vida para Ele. Para então você ter essa certeza, essa convicção de que ao fechar os olhos para este mundo, você do outro lado irá abrir os olhos para uma realidade inimaginável. Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo possa falar melhor em vossos corações. Amém.